Às vésperas de completar 80 anos, ele se vê às voltas com um problema grave de saúde. Você vai assistir agora uma grande reportagem sobre a vida e a obra de Chico Anísio. Um especial com detalhes surpreendentes da carreira de um dos humoristas mais queridos do Brasil. É como eu digo à minha vizinha, para de colecionar cinzeiro de motel, senão o pessoal vai ficar sabendo que a senhora fuma. Um ator de 1000 faces. Para ser bem mais exato, 209 faces. Você podia ter acrescentado também ídolo. Chico Anísio é um artista completo. Ela não era morena? Um gênio na arte de criar personagens. Boneca de fim. Amado pela família. Mas ele é um pai super carinhoso, um cara super alegre. Chico Anísio é um gênio, é um mestre. Admirado pelos colegas de trabalho. É a coluna da minha sustentação, da minha vida profissional. Um herói, ou melhor, um rei. Não é mais ninguém o rei da televisão brasileira, não ser o Chico Anísio. Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho nasceu em 12 de abril de 1931, na pequena Maranguape, a 30 quilômetros de Fortaleza. O menino Chico aprendeu a ler sozinho. Foi um aluno exemplar, mas tinha um defeito: era péssimo em matemática. Foi nadador, jogador de futebol. Chico é torcedor fanático do Vasco e do Palmeiras. Eu quero ver a vestir. Como é que tá? Mas foi no humor que ele descobriu o verdadeiro talento. Mas ninguém bebe nada não, e o Guaraná? Meu bem, ele não é garçom não, né? Tá com a roupa? Sabe, eu acho que... Nesta entrevista à TV Brasil, Chico falou do começo da carreira e da ajuda que recebeu nos primeiros anos do diretor de TV Carlos Manga. Quando o Manga resolveu que faremos o programa e tal, o título seria Francisco Anísio Show. O Manga disse, não, é grande esse título. Como tá? Chico Anísio Show. Falei, melhor, soa melhor. E eu botei. E o programa estreou no domingo. E aconteceu o seguinte, que a partir da segunda-feira até minha mãe passou a me chamar de Chico. Então minha mãe me olhou e disse, que belezinha, olha só, é narigudinho. Aí me viraram de cabeça pra cima. 79 anos de vida, 60 de carreira, 42 na televisão. A história de Chico se confunde com a história da TV brasileira. Ele não se arrepende de quase nada, só de uma coisa. Eu não fumaria. Não fumaria, né? Somente isso. Esta eu cometeria de novo todos os erros. Agora, fumar, eu não fumaria. Meu pulmão é um desastre. Sei. Porque o cigarro acabou com ele. Eu tenho 40% do pulmão. Chico Anísio parou de fumar há 20 anos, mas o vício deixou problemas graves de saúde. E hoje ele enfrenta um dos maiores desafios da vida em um hospital no Rio de Janeiro. Outro compromisso no dia 18 é aqui perto de São Paulo? Não, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o Domingo Espetacular foi conhecer o médico que cuida da saúde do humorista há mais de 20 anos. O cardiologista Luiz César trata de Chico Anísio desde que o comediante teve um infarto. Foi nessa época que o artista abandonou o cigarro, mas o uso prolongado do tabaco deixou várias sequelas. Segundo o médico, ele desenvolveu um efizema pulmonar, uma doença crônica que diminui a capacidade respiratória. No fim de 2009, Chico pegou uma pneumonia. No ano passado, os problemas de saúde se agravaram. Ele teve entupimento em uma artéria coronária, retirou um tumor benigno do intestino e a dificuldade respiratória aumentou. O paciente é impaciente. O Chico é extremamente impaciente, imediatista. Ele quer as coisas dentro do tempo dele, ele não quer esperar. Mas Chico nunca deixou de cuidar da saúde. Prometeu ao médico fazer um check-up do coração no fim do ano e cumpriu.
Os exames mostraram novas lesões nas coronárias. No dia 2 de dezembro, o humorista foi internado neste hospital da Zona Sul do Rio. O estado de saúde do humorista é considerado grave. Chico Anísio passou por um procedimento para impedir o entupimento das artérias. 2 horas depois, os médicos descobriram um derrame dentro da membrana que envolve o coração. O humorista foi para o CTI, onde permanece até hoje. Ficou a maior parte do tempo sedado e respira com a ajuda de aparelhos. Na primeira vez que acordou, ele conseguiu falar com o médico. Abriu o maior sorriso e por poder ouvir a voz dele depois de 20 e tantos dias dentro do CTI, ele abriu o maior sorriso e a primeira coisa que ele me perguntou é quando é que eu vou embora daqui. Louco para ir para casa, como todo paciente. Lógico. Chico se casou 6 vezes. A primeira mulher foi a atriz e comediante Nancy Vanderlei. O segundo casamento foi com a vedete Rose Rondelli. Chico também casou com a ex-frenética Regina Chaves, com a modelo e atriz Alcione Mazeu e com a ex-ministra Zélia Cardoso de Mello. Chico se apaixonou depois de uma aparição dela em um dos programas humorísticos dele. Quero que me permita abraçá-la, dizendo que neste abraço está o abraço de um país. Muito obrigado. Hoje o humorista é casado com a empresária Malga de Paula. Os dois estão juntos há 12 anos. É ela quem acompanha de perto a recuperação do artista. Malga fala com tristeza sobre ver o marido no hospital. Eu não acho justo o Chico ter que passar por isso, porque o Chico sempre foi uma pessoa muito boa, sabe? Uma pessoa generosa. Eu sei que ele vai voltar. Os médicos também acreditam na recuperação. Me perguntar se vai levar um dia, uma semana, um mês, e eu não vou saber dizer com precisão. O que eu sei, ou que eu quase que afirmo, é que ele vai sair disso. Tá? E com o mínimo de sequelas possível. O homem público, ídolo de milhares de brasileiros, leva uma vida discreta. É caseiro e aprecia prazeres simples. Ele gosta das comidas nordestinas, baião de dois, vatapá. Ele gosta de bobó, de camarão. Ele gosta de... Ele sempre fala, ele faz questão de dizer, eu gosto de dobradinha e de rabada. Nada leve. Nada leve, mas ele come muito pouco. Ele gosta, mas ele come pouquinho. Esse é o cantinho da casa que Chico Anísio mais gosta. É aqui nesse escritório que ele lê, olha só a quantidade de livros aqui na estante. Ele se informa e escreve os textos. De acordo com a família, Chico Anísio passa em torno de 16 a 18 horas por dia aqui nesse cantinho. Um dos principais prazeres do humorista é trabalhar. E quando ele voltar para casa, qual vai ser a primeira coisa que ele vai querer fazer? Ele vai correndo sentar no escritório dele, vai abrir o computador para ler os e-mails dele, para ver as notícias do futebol. E claro, vai querer saber de todo mundo, se todo mundo tá bem, se alguém tá precisando de alguma coisa, que ele possa ajudar. Chico Anísio tem 9 filhos, 7 legítimos e 2 de criação. Francisco Anísio Neto, o Niso Neto, fala do pai com orgulho. Olha, fora do trabalho ele é um cara, não diria sério, mas assim, pouco se espera de um comediante, sim, é um cara sério, mas ao mesmo tempo com uma veia assim irônica. Cômica muito forte, mas ele é um pai super carinhoso, cara super alegre, presente, afetuoso. Niso cresceu assistindo às aulas do professor Chico Anísio. Tanto as coisas que ele me falou e que eu tive o privilégio, né, de ter um professor desse em casa, como a
as coisas que eu ouvi indiretamente ele dizer e mesmo na prática, vendo ele fazer, me ensinaram muito, com certeza. Ele diverge. Mano, Ptolomeu era grego, era astrônomo e matemático. O ator e humorista Castrinho recebeu a equipe do Domingo Espetacular em casa. Ele é fã declarado de Chico. O dia que eu entrei na televisão para trabalhar e vi que eu estava do lado do Chico Anísio, eu tenho casos assim de colegas que chegava perto do Chico, eu tremi um pouco. Você tremeu? Não, eu tremi na primeira hora que eu conheci o Chico, depois fiz a intimidade. A intimidade e a confiança permitiam muitos improvisos. E às vezes eu entrava na escolinha e só dizia para o Chico o seguinte: pergunta sobre mecânica. Não tinha texto, eu sentava. Ele disse: Geraldo, fez o trabalho sobre mecânica? Ele fiz. Ele não sabia o que eu ia falar, também não sabia o que ele ia responder, o quadro ia direto. Sabe, esse entendimento, depois de 40 anos, acontece. Tá aí, jogando tomate eu. Paulo Cintura teve que se acostumar com os improvisos. O professor de educação física foi chamado para fazer um teste no programa. E o teste era ao vivo. Ninguém me explicou nada. Eu tinha que inventar na hora, eu tinha que participar da escolinha. O jeito foi arriscar. Aí ele, professor Paulo Cintura, qual o estado que produz o fumo? Professor, não responde de jeito nenhum, porque o fumo faz mal à saúde, do fumo faz o cigarro, e cigarro não dá saúde, e saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E no final deu tudo certo. Aquele momento de parado, o Chico foi assim, melhor. Eu pensei assim, me dei bem, cara. Nota 10, São Paulo Cintura. Chico Anísio tem uma vida cheia de trabalho e pouco tempo para os amigos. Foi exatamente por isso que Ziraldo levou um susto quando Chico disse numa entrevista que o maior amigo dele era o cartunista. Liguei para o Chico, você tá maluco, pô? Eu te vejo uma vez por mês, como é que eu sou teu maior amigo? Você não me chateia, você não me cobra, você não me aborrece, você só me dá alegria. Chico criou mais de 200 personagens. Entre tantas opções, cada um elege um preferido. O que mais me diverte é o Haroldo. Até eu imito bem o Haroldo. Sou hétero, entendeu? Eu acho muito divertido. A admiração ao longo de 40 anos de convivência é tanta que Ziraldo decidiu homenagear o humorista com um livro. Desenhistas do Brasil inteiro foram convocados para imortalizar esses personagens tão famosos. Fãs admiram o artista. Quem convive com Chico Anísio admira o homem. Não, ele não é um dos melhores. Ele é simplesmente o melhor. O melhor e único. Melhor e único. O Chico é o maior artista brasileiro do século XX. Ele é um super pai, um super amigo. O Chico é um gênio. Acho que isso é ser um gênio. Chico se mudou para o Rio com a família quando ainda era criança. A carreira artística começou de improviso. Ele ia jogar futebol e esqueceu a chuteira. Para não perder a viagem, decidiu fazer um teste na Rádio Guanabara. A irmã dele, a tia Lupe, ia fazer um teste na Rádio Guanabara com um amigo dela, o Oromar. E aí encontrou o meu pai, com o Chico Anísio, e ele perguntou: tá indo para onde? Estou indo fazer um teste. Aí ele falou: eu ia buscar o tênis em casa, eu não vou mais não, eu vou com vocês na rádio. E ele foi na rádio e passou para locutor Silvio Santos e Fernanda Montenegro. E ele tirou em 7º.
Isso foi em 1947. A partir daí, Chico também se aventurou no cinema, nas chanchadas da velha Atlântida. Fala se quiser, vai achar que é filtro, bota o Pelé, bota o Guerrinho. Fez parcerias históricas. Mesmo não diz, o homem que diz vou, não vai. E foi jurado dos grandes festivais